Nossa memória de curta duração e de longa duração. Aonde você acredita que está de curta? Nosso cérebro o nosso cérebro reptiliano, cara, aconteça o que acontecer, você não mexe. Por que você desmaia? O que é o desmaio para o nosso corpo? É um reboot. Exatamente. E para que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro, falando assim, ô cidadão, você é burro, tá fazendo coisa que não deve com o teu corpo, agora eu vou ter que te apagar para dar uma reinicializada aí, para ver se eu consigo consertar as cagadas que você está fazendo. Ou seja, ele Entendi. apaga o córtex. O nosso cérebro reptiliano é onde existe a nossa maior memória de longa duração, ou seja, ela foi construída ao longo de milhares de anos. Entendi. Aconteça o que acontecer, você não vai interferir no cérebro reptiliano. É um sistema protegido de tudo e de todos, inclusive de você. Aí, só que a nossa memória de longa duração, então ela está lá enraizada no reptiliano, você não tem como reprogramar isso, e ela está no nosso sistema límbico. A nossa memória de curta duração está no córtex. Por isso que a gente processa tão pouca informação com o córtex. Me diz um filme aí que você adora. Harry Potter. O que tinha no Harry Potter? Se eu pedir para você me contar o filme, você conta? Acho que conto algumas partes, né? Isso, as partes mais marcantes, né? A gente vai chegar lá. Mas você vai Uhum. lembrar do filme, não lembra? Sim, com certeza. Por que você lembra do filme e você não lembra das passagens do Guyton? Porque eu tinha ódio do gato. E por que você tinha ódio do Guyton, cara? Porque a linguagem era de córtex, cara. A porcaria desses Uhum. livros científicos, eles têm uma linguagem para que ninguém consiga armazenar nada. Aí você lê um livro que é um conto, você lembra do livro de cabo a rabo, você lembra do filme. Por quê? Porque o filme tinha emoção vinculada. A Uhum. informação que era passada tinha algum vínculo de emoção. Tanto que você chorava e você ficava, nossa, que tesão! Tesão é límbico. Entendi. Tesão não é córtex. Entendeu? Tanto que aqui, ó, é de profeta falando, cara, um dia a ciência vai entender isso e ela vai mudar o seu sistema de transmissão de conhecimento, transformando esse conhecimento em coisas muito mais límbicas, muito mais gostosas de estudar. Porque as pessoas lembram, cara, a porcaria da linguagem científica é um lixo para as pessoas entenderem aquilo. Um monte Uhum. de gráfico, coisa. Cara, por que você não torna aquilo mais bonito, mais agradável, mais entendível? As pessoas vão lembrar, cara, dos frufru que você vai colocar. Por que o meu slide é assim, ó, tudo coloridinho, tudo bonitinho? Porque isso Para conota lembrar algum também. tipo de emoção, entendeu? Para Uhum. você lembrar. Isso aqui, ó, parece que eu estou falando uma historinha, mas é exatamente igual a porcaria do artigo científico, só que eu transformei isso numa linguagem que você olha, nossa, olha que bonitinho o cérebro ali, ó, tudo coloridinho. Pronto, agora você vai assimilar. Simplesmente porque teve emoção. Ou seja, qual é o insight que você tem agora para a tua consulta? Preciso trazer emoção para ela, né? Meu irmão, ou você leva a emoção para a tua consulta, ou vai virar a mesma coisa o cara pegar um artigo científico. Ninguém vai lembrar de porcaria nenhuma. As experiências de vida são as coisas mais impactantes que nós temos. E adivinha o que tem numa experiência de vida? Emoção. Aí você Uhum. quer que o cara participe de uma experiência de vida na tua presença, que é uma consulta onde ele vai transformar a vida dele, e o cara não tem uma emoção vinculada. Isso a ciência já está mais comprovada do que andar para frente. Tá? Quantas coisas nós fazemos por vez no córtex? Uma só. Nós só fazemos uma coisa de cada vez. Então esse negócio, o cara é multifunção. Não existe multifunção para o córtex, cara. Isso não existe. Isso é besteira. Não tem ninguém no planeta que faça isso. Mas só que o seguinte é de, pô, mas como que eu consigo olhar meu relógio? Como é que eu consigo? Falam que mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela não consegue. O que a mulher Uhum. consegue é variar entre uma coisa e outra mais Certo. rápido do que o homem consegue. Mas quantas coisas nós conseguimos ir variando e gerenciar isso pelo nosso córtex? Porque imagina que teu cérebro, teu córtex, é como se fosse o processador do teu computador. O que você Uhum. faz quando o teu computador está muito lento? Fecha as coisas. Vamos chamar isso de assuntos para o nosso cérebro. Ó, se o meu celular está cheio de abas aqui abertas, ele vai ficar mais lento ou mais rápido? Mais lento. Mas eu tenho que ir fechando Certo. isso, né? Fechar, Então eu sim. vou fechando. É a mesma coisa dos nossos assuntos cerebrais. Quantas coisas que nós conseguimos gerenciar com o nosso córtex? Você imagina?
Antigamente, cara, isso há 10, 15 anos atrás, existia o número mágico que a galera falava, que era 7, a regra dos 7 mais ou menos 2. O que que é isso? 7, dependendo do assunto, a gente conseguia processar no nosso córtex 7 mais ou menos 2 informações. Então, vinha de 5 a 9 informações. Ao longo dos anos, a ciência começou a comprovar que esse número foi baixando. Por causa do número, a quantidade de informações que hoje a gente tem que gerenciar são muitos e a gente não consegue mais gerenciar tantos. Hoje, esse número é 4 mais ou menos 2. Ou seja, na sua consulta, se você quer dar coisas para o cara decorar, decorar vai para onde? Curta ou longa duração? Vai para de curta. Se você quer que ele decore coisas, quantas coisas você vai dar para ele decorar? 4 mais ou menos 2. De 2 a 6, na verdade. Você entendeu? Então, por exemplo, quantas fases é dividida a tua consulta? Em 4. Mas por que é 4? Porque 4 ele consegue lembrar. Se você der mais do que isso, a minha consulta é dividida em 72 partes. Como é que o cara vai decorar isso? Como é que ele vai entender isso? Mas 4 ele consegue. Então, nós processamos uma coisa de cada vez. Nós variamos isso, 4 mais ou menos 2, que é a regra do 4 mais ou menos 2. Beleza? Isso no córtex. E me diz o seguinte, e se eu crio uma metáfora para colocar? Vamos supor que eu preciso te dar, sei lá, 70 dados. 70 dados. E eu preciso que você saia dali lembrando dos 70. O que você faz? Metáforas. E o que tem em metáforas? Histórias. Né? Emoção, meu amigo. O livro mais vendido do mundo, qual é? A Bíblia. O que tem na Bíblia? Emoção, né? Histórias, metáforas, emoção. É cheio de historinha. Naquela época, os caras já entendiam de cérebro. Porra, cara, dá pra gente entender esse negócio de tudo quanto é lado. É só a gente entender o quê? Quando a gente vai para o sistema límbico, não existe limite de informação. Por exemplo, se eu pegar um monte de carta de baralho e começar a virar as cartinhas de baralho para você, quantas você vai decorar? 4 mais ou menos 2. Mas como é que faz? Como é que o campeão mundial decorou 2.000 cartas? Ele deu um jeito de achar emoção. Como eu não sei, né? Por leis associativas. Cada carta é um personagem de uma história. Conforme vai virando, ele vai contando a história. Ele lembra da história, ele não lembra das cartas. Então, por exemplo, o Sete Belo, a carta mais bonita do baralho. Então, chegou o Sete Belo. O rei de paus recebeu ele a paulada, porque tinha ciúme dele, porque tinha a rainha de ouros, que ela era cheia de ouros, mas tinha a rainha que tinha o coração dele, que era a rainha de copas. Ele gostava da rainha dessa, mas ele era apaixonado pela rainha de copas. A rainha de espada, com ciúme da rainha de copas, tá vendo? Tá contando história. E aí ele vai contando história. Ele lembra da história, mas não lembra. Então ele lembra quem chegou na festa antes, ele lembra. O nosso cérebro, ele quer economizar energia somente 100% do tempo. E ele busca relevância cerebral o tempo inteiro. O que é mais relevante para ser guardado? Se aquilo não é relevante, para que guardar? Quero economizar energia. Para guardar, eu fico gastando energia porque eu tenho que criar uma circuitagem toda neuronal para armazenar essa informação aí. Cara, se isso não se repete, não tem nenhum tipo de impacto emocional vinculado, não tem para que guardar. Mas por que contar lá para o teu chefe lá, ou para o cara lá era importante e você lembra? Porque você passou estresse. Porque não é só a emoção boa que você lembra, a emoção ruim também é emoção. Beleza? Entendeu como que essa questão da memória de curta duração funciona?